Glosa Ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária, um podcast mais ou menos sério sobre assuntos mais ou menos sérios. Hoje estou aqui com o Pedro Monteiro e vamos ter um episódio especial com dois convidados muito queridos, a Maria João Oliveira e o Mário Correia, que nos vêm partilhar um pouco da sua experiência enquanto pessoas que estão na academia, que fazem trabalho científico e também têm que tentar conjugar com uma outra faceta das suas vidas, que é terem filhos. Mário, Maria João, não sei por qual de vós é que é de começar, talvez a João. Foste mãe há mais tempo que o Mário, não é? Portanto, talvez partilhar um pouco da tua experiência. Quantos filhos tens? 7, 8, 15 idades? Antes de mais, obrigada. E acho que esta vai ser uma experiência engraçada. É o primeiro podcast que eu estou a fazer e tenho a certeza que vou gostar. Tenho 2 filhos, um com 12 anos e outro com 8, 2 rapazes que me dão cabo da cabeça, mas que são assim a coisa mais maravilhosa que eu tenho lá em casa. Para além do marido, pronto, não se pode dizer mal, mas à parte do marido, tenho 3 homens em casa e é fantástico. E mais ou menos em que altura da tua carreira é que tiveste os teus filhos? Pois, eu tive o meu primeiro quando estava no primeiro triênio do pós-doc e o segundo 4 anos depois, quando já estava no segundo triênio do pós-doc. Portanto, já estava numa fase relativamente avançada da carreira, já tinha feito o mestrado, já tinha feito os 4 anos de doutoramento e, portanto, já não tinha uma tese para fazer. E isso foi importante e já estava um bocadinho mais à frente na investigação e esse foi de facto o momento que me pareceu e nos pareceu adequado para avançarmos para essa grande aventura que é ter crianças. Então as crianças já vieram depois da tese? As crianças vieram, em abono da verdade, eu estava grávida de 4 meses quando defendi a tese de doutoramento. Portanto, nasceram depois, mas ainda foram... Um pelo menos, não é? Um foi concebido quando eu ainda não tinha defendido a tese, mas foram pensados para depois da tese. E tu, Mário? Olá a todos. Então, eu tenho 2 filhos, gêmeos, tive 2 ao mesmo tempo. Grande campeão ali. 2 rapazes também, que também me dão cabo da cabeça, que têm 3 anos, quase 4, e tive-os enquanto estava a fazer o doutoramento. Portanto, estava mais ou menos... Estava no 3º ano, mais ou menos, de fazer o doutoramento. Portanto, eles eram... Quer dizer, não tinhas preocupações nenhumas para fazer, não é? Não tinhas mais nada que fazer e pensaste, vou ter filhos e faço logo 2, em vez de fazer uma tese. Sim. Não, acho que não me fazia sentido estar a esperar por acabar a tese ou assim. Acho que nunca foi importante para mim, porque também não há nenhuma altura que seja particularmente ideal ou não. É sempre... Pronto, tem sempre os seus desafios, portanto, achámos nós, eu e a minha mulher, que tanto fazia. Ser agora depois ou então fosse. Antes de passarmos por outras coisas, também se calhar convinha sabermos mais ou menos qual é o domínio em que vocês trabalham, não é? Tu, Maria João, és da historiografia, da história, enfim, eu chamo de historiografia porque é defeito de fabrico. Da história medieval, sim, especificamente das áreas da paleografia e da diplomática. Tem sido essa a minha área. E eu sou da filosofia medieval, mais ou menos, não é? Agora estudo autores do século XVI que se baseiam em autores medievais. Mas sim. Recessões medievais. Estás mais próximo do Pedro nisto do que outra coisa, não é? Sim, mas também já estudei muita coisa assim do século XIII, XIV, por aí. É isso. Filósofos. As maravilhas de poder avançar e voltar atrás nas cronologias. É isso. Mas Maria João e Mário, vocês já foram falando um pouquinho, mas eu queria vos perguntar se a ideia de constituir família e de ter filhos fez sempre parte do vosso plano de vida, chamemos-lhe assim, e a Maria João e o Mário também, de certa forma, já referiram, mas eu quero voltar a enfatizar, quero perguntar se a vossa carreira
e o momento em que estavam na carreira teve algum peso na decisão de terem filhos? A Maria João contou que teve o primeiro já no final da tese de doutoramento, o Mário disse que não, que isso não, ou seja, que não valia a pena esperar. Podem explorar um pouquinho essas questões? Sim. Eu ainda ontem me estava a lembrar, estava a comentar com o meu marido que vínhamos falar sobre este assunto e ele só me respondeu assim: pois, se não fosse o doutoramento tínhamos sido pais muito mais cedo. E ele tem toda a razão, porque nós casamos há alguns anos antes, e eu já estava a fazer doutoramento quando casei, mas casamos há alguns anos antes. Primeiro esperamos não sei quanto tempo para casar, porque eu queria fazer o doutoramento. E depois percebeu-se que já era tempo a mais. E, portanto, casamos quando eu já estava a meio, mais ou menos a meio do doutoramento. E, portanto, de facto, eu acho que por ser eu, não é? Que ia ser eu a mãe, eu a estar grávida, eu, não é? Que acabamos por adiar. Aliás, eu disse sempre que não queria ter filhos enquanto não acabasse o doutoramento. Portanto, foi claramente uma decisão que acabou por ser, foi claramente decisivo, foi uma vontade minha, e porque se tivesse sido pelo meu marido nós tínhamos sido pais mais cedo, e eu na prática gostava de ter sido mãe mais nova, mas também queria muito terminar o doutoramento antes de ser mãe. Achei que tinha que separar as águas para fazer as duas coisas minimamente bem feitas. E eu não me arrependo, de facto, foi uma decisão muito consciente, mas mal eu entreguei a tese, a vontade foi: agora já pode ser, agora já podemos ser pais, e por acaso correu bem, e eu fui logo mãe passado 9 meses, portanto, menos do que isso era impossível, mas claramente teve influência direta. Se eu não estivesse a fazer o doutoramento, acho que tinha tentado ser mãe mais cedo. Até podia não ter corrido bem e ter adiado na mesma, mas adiei provavelmente por ser eu que ia ficar grávida, por ser eu que... E, portanto, sem perceber muito bem o que é que as hormonas iam fazer no meio de uma tese de doutoramento. E fui eu que quis atrasar, porque senão tinha sido mãe mais cedo. Portanto, sempre fez parte dos teus planos de vida. Claramente, sim, claramente. E queria ter 2 rapazes, portanto. Portanto, calhou bem. A coisa correu mesmo bem. Sim. Ora bem, eu não sei muito bem responder a isso, acho eu. É assim, eu casei, acho eu, relativamente cedo, para os dias de hoje, casei aos 26, com a minha mulher. Ela é médica, e o que tínhamos mais ou menos assente é que eu ia ser a peça mais móvel e mais adaptável, e que ela, como à partida teria mais segurança profissional, etc., era a peça mais fixa. E, portanto, íamos definir as coisas mais ou menos de acordo com os timings dela, digamos assim. Mais ou menos. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, ela já... Nós, nos primeiros anos os primeiros 2 anos de casados, por causa dos estágios dela, andamos por Itália, por Espanha, assim, vários meses, aqui e ali, numa vida mais itinerante. Depois, a partir do momento em que ela foi colocada aqui no Porto, já tínhamos mais ou menos definido que eu ia ser a tal peça móvel, que, pronto, também tendo em conta as possibilidades profissionais de um e do outro, e as dela são sempre maiores, tendo em conta a área dela, ia ser eu a adaptar mais, e estava tudo bem assim para nós, e foi mais ou menos, os timings coincidiram mais ou menos com isso, com o facto de ela ter sido colocada no Porto, sabermos que íamos fazer aqui a nossa vida, mais ou menos, de uma maneira ou de outra, ou pelo menos durante bastante tempo, e pronto, e lá nos calhou. E sei que não estávamos mesmo nada à espera. Dois em de um. uma vez. E aí, pronto, eu pensar, tenho aqui muito trabalho para fazer, isto vai ser duro. Depois apanhámos o Covid e tudo, não é? Numa altura decisiva da tese. Sim, eu assisti à tua defesa online. Online, exatamente. Sim. E pronto, isso gerou uma série de complicações, mas nada que não se faça, tudo se faz. Com muito empenho e amor. É isso.
Eu estava-me a rir porque me estava a lembrar, o Mário não estava à espera de gêmeos. Na minha família não há geração nenhuma que não tenha gêmeos. Portanto, várias vezes se pensou que ainda não nasceram gêmeos na minha geração, mas há muitos pares de gêmeos e, portanto, também foi uma coisa que na altura pensamos, isso vem em gêmeos e agora como é que vai ser? Portanto... Pois, isso também já lá vamos, essa questão do como é que vai ser por causa da vossa carreira, não é? Mas de facto não deixa de ser engraçado aquilo que acabaste de dizer, de basicamente tu seres o elemento móvel, não é? Da relação. Sim, e acho que tínhamos assente essa prioridade, ou seja, que não íamos condicionar excessivamente a nossa vida familiar por causa do trabalho. Para nós era mais importante constituir família e ter a nossa vida de uma certa maneira, a nossa vida familiar, pessoal, de uma certa maneira, e o resto é que íamos tentar adaptar o melhor possível a isso que nós queríamos. Portanto, a prioridade estava em ter uma família, viver de uma certa maneira e não no trabalho que fosse. Portanto, isso estava definido assim, as prioridades. Mas achas que, Mário, no caso, faz diferença ou fez diferença apenas tu estares no mundo académico? Ou seja, e poderes ter essa... Sim, acho que sim. Ou seja, também é isso. Se calhar também nós temos a segurança para tomar essa decisão e que não teríamos noutras circunstâncias, não é? Tendo em conta que a minha mulher tem uma vida profissional bastante estável, pronto, apesar destas lutas todas agora que está a fazer, e muito bem, lutem médicos. Mas pronto, tenho uma vida bastante estável, tenho um contrato permanente, os horários, pronto, são assim horários de médico, não é? Mas apesar de tudo consegue-se conjugar as coisas bem e portanto, tendo em conta isso, eu posso, digamos, arriscar um bocadinho mais... não me preocupar tanto com o meu futuro profissional, digamos assim, e isso se calhar até foi bom em termos profissionais, porque se calhar tendo em conta até um certo período que estive desempregado, etc, até já tinha parado de tentar outra coisa por necessidade, simplesmente porque precisava mesmo, e pronto, a minha mulher pôde-me sustentar, entre aspas. Como acontece, sugar mommy. Foi um bocadinho durante algum tempo para aguentar ali o barco enquanto eu não tinha nada aqui na Flopo, onde fosse, pronto, é isso. Presumo, João, que estejas num caso idêntico, mas tu é que estás aqui nestas vidas e o teu marido tem uma vida decente, não? Uma vida decente. O meu marido é licenciado é professor. Portanto, durante uma série de anos exerceu. Houve um ano que foi dar aulas para a quarteira e eu dizia, pronto, mais a Sul é impossível porque é Marrocos. Portanto, daqui para a frente só vai melhorar. E no momento em que o Pedro nasceu, ele decidiu mudar de vida e estabelecer-se numa empresa e relacionada também com a área dele, que é da educação física, mas estabelecer-se numa empresa, deixar de dar aulas, porque disse, algum de nós tem que ter juízo. Pois. E tem que ficar fixo e, portanto, foi ele que tomou essa decisão, achando que eu fui tendo sempre, de facto, as bolsas umas atrás das outras, não me posso queixar, porque de facto nunca fiquei desempregada até agora, veremos. Portanto, as coisas foram sempre correndo bem, mas a instabilidade é a constante das nossas vidas. Sim, portanto, eu passei a ser o elemento móvel porque alguém abdicou de ser também elemento móvel e passou o elemento fixo. E eu volta e meia pergunto-lhe e pergunto-nos se fez sentido, se era isso, se não está arrependido, e pronto, pelo menos para já a resposta tem sido sempre positiva, não estou nada arrependida e ainda bem e tal, e também gosto muito daquilo que faço, mas tenho noção que houve alguém que abdicou para que as coisas estivessem sempre estáveis e abdicou precisamente no momento em que nasceu o Pedro, o meu filho mais velho, porque se percebeu que um de nós tinha que ficar de facto mais fixo e foi ele que decidiu. Já agora, pegando, enfim, precisamente nisso, talvez toda a gente está a passar por dificuldades e toda a gente tem dificuldades, sabemos bem que a nossa geração, enfim, mesmo os millennials e os mais novos também estão com imensas dificuldades em constituir família por causa da instabilidade laboral, essas coisas todas, mas
quais é que foram as maiores dificuldades que vocês encontraram? Foi precisamente esta incerteza em relação ao futuro, esta incógnita sobre o que é que vai acontecer no fim de um contrato, ou no fim de uma bolsa, ou o que é que seja, e acham que é muito diferente quem está de fora? Acham que faz diferença? Esta instabilidade afeta-nos mais a nós aqui, ou acham? É assim, eu acho que há muitas situações, conforme as decisões de vida das pessoas, o tipo de profissão que têm, também o tipo de capacidades que têm, há muitas diferenças conforme o caso, não é? Mas acho que o nosso caso é bicudo, claro, não é? Porque é isso, nós temos uns anitos garantidos, depois ficamos sem nada, depois mesmo os tempos em que abrem concursos ou em que não abrem concursos não são assim tão certos, não sabemos exatamente com o que contar, não é? Lá está, por exemplo, no meu caso, se não houvesse esta situação de estabilidade da minha mulher, talvez pensássemos 2 vezes em ter filhos, porque também não íamos ficar ali numa situação de penúria em que até pudesse ficar em causa, sei lá, que eles tivessem uma vida que nós consideramos, sei lá, estável, boa, estável para eles, não é? E pensaríamos 2 vezes, pronto, em avançar com esse projeto de vida, ou que se quiser chamar. Agora, se é mais ou menos diferente do que... Eu acho que depende muito das situações, não é? Acho que é verdade, que é uma situação particularmente chata, sobretudo também por outra coisa que me aconteceu muito nesse período de mais ou menos de 1 ano e meio em que estive entre o fim do doutoramento e conseguir alguma coisa, que é que nós, no fundo, para termos alguma hipótese de continuar esta vida de universitários ou o que seja, temos que apostar as fichas todas nisto, no sentido em que temos que largar outras possibilidades de vida, outras possibilidades de trabalho, outras possibilidades de formação e apostar nesta, não é? Uhum. E depois também isso reduz logo as nossas opções, também pela outra especialização, não é? Também dentro da universidade não é uma coisa qualquer, é uma coisa super específica que cada um faz, não é? Então, de certa maneira, é uma situação particularmente chata, porque temos que apostar as fichas todas numa coisa acerca da qual não temos a certeza se nos vai dar algum retorno no futuro, não é? E depois é isso, não há uma, não sei como dizer, uma ligação ou uma relação direta entre os tempos em que nós precisamos das coisas por razões profissionais familiares e os tempos de abertura de concursos, ou de oportunidades, ou do que seja, não é? E portanto às vezes ficamos ali meio pendurados entre coisas, não é? E isso é horrível, não é? E eu vi-me mesmo nessa situação até de me sentir inútil, quer dizer, apostei isto tudo na filosofia medieval e nestas coisas que estudo, não é? Pois, acabei o doutoramento, não havia nada na altura. Depois também, tendo em conta que já tinha a família constituída, também não podia, sei lá, de repente ir para não sei onde e deixar a minha mulher sozinha com os 2 miúdos e não sei o quê, não é? Então isso também já reduzia logo ainda mais as minhas opções. E depois também, procurando assim no mercado laboral outro tipo de trabalho, ficavam assim um bocado a olhar para mim, tipo, este tipo aqui, doutorado, o que é que está aqui a fazer, pois. Não é? Provavelmente é porque, sei lá, é um zero à esquerda que não sabe fazer nada, quase isso, não é? Ainda mais em filosofia, quem é que faz um doutoramento em filosofia? Pois, ainda por cima. O delírio. A única coisa, eu no meu caso tinha um backup que calhou, que era o facto de ser músico, ter quase que estive a optar por essa via, por tirar a licenciatura em guitarra, não sei o quê, portanto dava para dar umas aulitas, mas não dá para nada especial, não é? E é muito chato, essa situação é muito chata, e o problema é que eu agora estou uns anos estável, mas eu não sei se não me vai voltar a acontecer ainda mais velho e com ainda menos opções, não é? Portanto a chatice é essa, acho eu. É essa falta de previsibilidade das coisas que é... E gera uma certa ansiedade também, não é? Tu estavas a dizer, João, que felizmente nunca tinha acontecido, mas presumo que seja um problema que...
Às vezes foi por uma unha negra. Eu fiquei muito com essa sensação. Eu quando fiz a licenciatura, fiz no ramo educacional. E houve um ano, precisamente este ano, naquele ano em que entreguei a tese em agosto, e só veio o resultado do pós-doc em janeiro. Eu, em setembro, ainda foi naquela fase em que havia 2 fases de concurso para os pós-docs, uma em março e outra em setembro, e as respostas eram muito rápidas, porque nós concorremos em setembro e a resposta veio em janeiro. E eu, nesse ano, foi o único ano que eu concorri para dar aulas, e fui dar aulas para a escola secundária de Guimarães, mesmo a do centro de Guimarães, a Martins Sarmento, e nunca tinha dado aulas depois de ter feito o estágio, e portanto percebi que com a minha nota de licenciatura e que rapidamente podia ficar colocada, e hoje em dia colocar-se-ia a mesma coisa, até porque agora já tenho doutoramento, não é? Mais esse elemento a acrescentar. Portanto, eu também tenho, ou felizmente tenho essa possibilidade de poder dar aulas no ensino secundário. Já percebi que teria algumas hipóteses, então agora com a falta de professores que há, mais ainda. Portanto, quando eu me licenciei já tinha a ideia que gostava depois de continuar nesta carreira e fazer mestrado e avançar, mas ainda assim resolvi fazer, e acho que bem, a licenciatura no ramo educacional. Mas lá está, tem corrido bem esta questão de acabei o doutoramento, tinha a bolsa de doutoramento, estive aqueles meses a dar aulas em Guimarães, no entretanto veio a bolsa de pós-doc e as coisas encarreiraram-se, e a norma transitória, enfim, correu tudo mais ou menos bem. Veremos até quando, não é? Agora, como eu costumo dizer, não há problema nenhum em ir dar aulas para as escolas secundárias. Sim, claro que não há, dentro de um limite geográfico, porque com 2 crianças ainda relativamente pequenas, muitos professores por este país fora passam precisamente por esse calvário, mas não deixa de ser uma possibilidade. Quer dizer, há sempre ali é assim o plano B, ou C, ou D, mas não deixa de existir, e isso dá-me alguma tranquilidade, ainda assim. É assim uma almofada que me ajuda a encarar esta carreira. Portanto, definitivamente, no vosso caso, tanto um para o outro, o facto de não estarem sozinhos também ajudou muito a poderem avançar com este projeto. Enfim, um pai solo não é assim tão comum, mas a Maria João, por exemplo, podia ter decidido ser mãe sem ninguém, não é? Mas não o farias, presumo. Não, acho que seria muito mais difícil, e não sei se me manteria na carreira académica. Se calhar tinha ido dar aulas para as escolas secundárias e não tinha saído dessa ideia, mas eu acho que também nunca sequer na minha linha de horizonte esteve essa possibilidade de vir a ser mãe. Sim, mas de facto, quer dizer, muitas vezes não é uma questão de escolha. Não é. E era isso que eu também queria levantar, não é? Portanto, se vocês acham que a vossa situação é complicada, não sei como é que acham que será a situação de alguém que se encontre só com 1 ou 2 filhos e a tentar jogar a maternidade ou paternidade com a carreira académica. Acham que é fazível? Acham que... Eu diria que ou haveria algum outro tipo de sistema de apoio, às vezes uns pais, uns avós, que possam ajudar, porque eu não me consigo imaginar quando nós vamos para fora para congressos e deixamos ficar a outra pessoa a tomar conta de quem fica em casa. Vemos, ou quando é ao contrário, e no meu caso isso acontece por vezes, ficar eu a tomar conta dos miúdos porque o marido não está, e é difícil, de facto. Eu conheço assim um caso, não é exatamente isso, mas o caso de um amigo nosso, não vale a pena estar aqui a dizer, que ele vive cá, a mulher, não é mulher? É mulher. Não, a mulher, não sei se são casados ou não, não importa. A mulher dele vive em Évora e está lá com o filho, não é? Sozinha a semana toda, e trabalha, não é? Não na academia. Não trabalha outra coisa assim. Noutra coisa, e eles safam-se, pronto. Sim, sem pais, mas não deixa de ser. Não é bem a mesma coisa, porque estava a falar, por exemplo, no caso dureza. de uma pessoa que esteja, mesmo que seja mesmo mãe ou pai solo, por exemplo, que estejam divorciados ou viúvos até. Claro. Que é uma situação que pode acontecer. Claro. Quer dizer, basicamente, pensas, como é que vais para um congresso e deixas ficar uma semana 2 crianças? Ou pois, tens uns avós. Lá está, é a única figura que me vem à cabeça. Se não houver, de facto, essa instituição que se chama avós,
Não sei se é muito fácil. Portanto, é Se preciso uma rede familiar, não é? Eu diria Uma que rede, sim. sim. Que se calhar diria também que é sim. preciso, mesmo para o próprio Mesmo estar na isso. academia em si, já é preciso ter alguém, um certo apoio, não é? Familiar. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito. Os avós são uma fundamentais. instituição. Mariana, São uma instituição, exatamente. Mariana, não sei se tu te recordas, mas há pouco tempo nós tivemos aí no Porto uma investigadora polaca Uhum. que veio da Polónia para estar no Porto 6 meses com a sua pequena bebé. Sim, muito pequenina, Pois. porque a bebé também tinha meses, não tinha um ano. Sim, foi um. Mas lá está, ela trazia a bebé para a faculdade. Não é? Pois. Se calhar também e isto leva-nos a outra pergunta: que outras formas de suporte é que poderia haver para pais que estão neste tipo de carreira, não é? Não sei se. Pois é. Mas eu aí tenho algumas dúvidas. Eu não tenho mesmo. É só mesmo dúvidas. Não estou a fazer afirmações com perguntas. Tenho dúvidas que é. Quer dizer, mas há imensos casos, não é? Isto pode parecer cruel o que vou dizer ou assim, mas é mesmo dúvidas que eu tenho, que é até que ponto também nós podemos querer tudo na nossa vida, no sentido em que, fazendo uma opção, essa opção traz consigo uma série de dificuldades, desafios, etc, não é? E vamos ter que adaptar as outras facetas da nossa vida a essa opção que nós tomamos de uma maneira ou de outra, não é? E então, eu não sei até que ponto posso exigir, sabe, de uma instituição, por exemplo, da Universidade do Porto, que acomode tudo aquilo que eu quiser fazer com a minha vida, ou que, percebes? É difícil, tem que acomodar alguma coisa, não é? Acho que tem que e tem que facilitar a vida a quem é pai ou mãe, etc. Mas eu também tenho que ter noção que, tomando essa opção, a minha vida vai mudar e que eu vou ter certos constrangimentos que não tinha, não é? E também não posso exigir, nem da sociedade como um todo, nem neste caso da universidade, que tome inteiramente isso em conta. Tem que tomar um bocadinho, claro, não é? Tem que me ajudar um bocado, mas tanto como tem que ajudar outras situações de vida. Mas achas que há alguma Percebes? ajuda suficiente? Pois, Porque uma coisa é ter que ajudar, ok. eu acho que a ajuda principal para mim seria ter uma estabilidade maior, não é? Isso será mais do que estar aqui com programas disto e daquilo. Acho que há aí uns programas que eu nunca Sim, o liguei Restart também. Nunca liguei nenhuma, não faço ideia se aquilo ajuda alguma coisa ou não. Eu o que queria era ter um horizonte de previsibilidade, era isso. Claro. Isso era o ideal, mais do que qualquer outra coisa. Era saber como é que vai ser a minha vida daqui a 5 anos ou assim, não é? Mais do que ajudas assim dispersas. Ou... Sim, por exemplo, uma coisa que nós vemos muitas vezes lá fora é haver creches nas Creches próximas universidades. Por exemplo, Nem precisas de ir muito longe, a Universidade de Aveiro tem. Pronto, Pois, eventualmente poderia haver coisas dessas que acho que poderiam fazer sentido para alguns casos. Eu, por exemplo, não gostaria de pôr os meus filhos numa creche aqui. Mas, estavam mas demasiado por opção perto do pessoal pai, também. coitadinhos. Mas acho que devia ser possível. Isso, acho que sim. Claro, ser uma opção ou não. Agora, é claro também que uma pessoa tendo uma família vai ter constrangimentos que uma pessoa que não tem família, que não tem filhos para cuidar, não tem, e eu também tenho que achar isso mais ou menos normal. Ou seja, também não estou à espera de ter a mesma facilidade que uma pessoa da minha idade sem filhos, e isso é normal. Não, percebes? Eu não quero parecer cruel a dizer isto, é mesmo uma dificuldade que eu tenho, que é de saber o que é que se pode exigir e o que é que quer dizer. Uma pessoa tem que assumir como opção sua e fazer as suas escolhas, não é? Não é fácil para mim. Mário, mas falando nessa estabilidade que tu não é? Que tu constantemente estás a referir e que é o que toda a gente nesta carreira quer, no fundo, digo tu, Mário, tu, Maria João, vocês sentem que a vossa escolha de ter constituído família, ter tido filhos, de alguma forma vai afetar, se já não afetou, a vossa progressão na carreira? Sim, acho que sim. Sei lá, por exemplo,
das poucas hipóteses que temos como investigadores é, além desta história dos SECs, ou de sermos contratados por uns anos por um projeto específico qualquer, não é? Temos estas, sei lá, o IRC, que é dificílimo, não é? E as Marie Curie, ou eventualmente procurar uma coisa fora do país, tendo constituído família e estando aqui um bocado confinado a esta zona geográfica, porque também não vou deixar a minha mulher, que também tem um trabalho duro, com os 2 miúdos, não sei quanto tempo, ir para fora. Eu tenho logo muito menos opções, não é? Ou seja, eu tenho logo que adaptar as minhas opções à minha situação familiar e, portanto, diminui o âmbito de possíveis escolhas futuras que eu tenho logo, não é? Por outro lado, se calhar, se não tivesse filhos, não me preocupava tanto com a situação material, não é? Quanto é que eu ganho, ou que seja, ou sei lá, fazia aí uns trabalhitos pelo meio, só para me safar, enquanto ia tentando uma coisita ou outra e tal. Tendo filhos já assim numa situação, sei lá, que já andam na escolinha, não sei o quê, não é? Isso torna-se tudo muito mais complicado. A situação material também, etc. E, portanto, estou muito mais constrangido. Depois, já há também a questão da própria dedicação aos filhos, sei lá. Se calhar... mas isso acho que também pode ter um lado... Também pode ter... Tem os dois lados. É assim, por um lado, tenho menos tempo, absolutamente, do que se calhar uma pessoa que não tenha filhos, que pode ficar até às tantas a fazer uma coisa que não fez durante o dia, ou que está atrasado, ou assim. Eu não, eu vou-me atrasar mesmo e paciência. Pois. Porque não vou ter tempo, não é? Por outro lado, o ter filhos, acho que dá, eu não sei se aqui a Maria João também vai achar, dá uma capacidade qualquer de ser eficaz, porque não há tempo e não. Portanto, temos que ser eficazes, temos 2 horas, estão 2 horas, vamos lá, tal, e aquilo fica, não é? Pronto, é isso. Mas é claro que há imensos constrangimentos. Agora, são o que são também. Eu não podia, lá está, eu não podia estar à espera de ter filhos e de não ter esses constrangimentos. Já sabia que os ia ter, tenho que tentar adaptar-me e pronto, e com uma certa ajuda e também compreensão dos pais, que eu acho que existe em geral. Acho que também não é nada assim de extraordinariamente. Ou seja, quem está a pensar ter filhos não é assim tão difícil. Nós ainda vamos a isso, nós ainda vamos a essa parte. Não sei, João. Eu estava a pensar porque o meu primeiro instinto foi dizer não. Não? Não. Porque é óbvio que o trabalho se atrasa, é óbvio que se calhar o volume de publicações não é aquele que eventualmente poderia ser. É óbvio que alguns trabalhos poderiam ter ficado melhor do que aqueles que ficaram. É óbvio que os projetos podiam ser mais do que aqueles que foram feitos. Mas o meu instinto inicial foi dizer não. Claro que racionalmente, e o Mário também disse, ainda uma situação muito concreta de um concurso que abriu há muito pouco tempo para Évora, para um lugar para a história medieval, e a minha primeira reação foi dizer não. Não, nem vou concorrer porque não, eu não quero ir para Évora. E não é eu não quero ir para Évora, é nós não queremos ir para Évora, não é? Tem que se pensar no plural. Mas a mãe dos meus filhos não quer ir para Évora. Não? Eu não quero, a mãe dos meus filhos não quer. A mãe em mim não quer ir, a investigadora em mim não teria nada contra, até porque a cidade é maravilhosa e eu gosto muito de Évora por defeito, mas a mãe em mim não queria ir porque não queria mudar a família para Évora. Portanto, e depois penso, mas pronto, é porque não é por aí. E eu muitas vezes encaro estas coisas como é porque não era por aí, é porque é outra coisa qualquer, sempre com a sensação de quer na vida profissional, quer na vida familiar, nós fazemos o melhor que podemos. Independentemente de ser o que
é o que podemos, é o melhor que podemos. Podíamos dar mais de um lado e do outro da barricada? Se calhar sim. Às vezes há uma coisa que fica um bocadinho mais para trás de um lado, ou há outra que fica um bocadinho mais para trás do outro, porque isto é uma balança muito difícil vai sendo difícil. Ao fim de uns anos uma pessoa já se habitua. Com miúdos com 3, 4 anos às vezes é mais difícil. Mas o meu instinto foi dizer não, e eu acho que continuo a dizer não, mesmo que não tenha concorrido para Évora e a minha pessoa investigadora ia e a minha pessoa mãe não quer ir, tudo somado e subtraído, não, claramente não. Não, sim, os filhos são a prioridade, então. E não, a carreira não fica prejudicada. É o que é, ponto. O que é, exatamente, é isso. Ok, a carreira não fica prejudicada, mas como é que você, e isto vem de alguém que não tem filhos, que não é casado e que tira o chapéu a pessoas que têm famílias e que têm filhos e conseguem combinar isso com a carreira académica, como é que vocês lidam com a pressão constante da produção hoje em dia e com o ter resultados novos e é preciso publicar mais? Como é que vocês como é que se faz a balança da vida familiar, sobretudo quando as crianças são muito pequenas, como as do Mário, com esta loucura frenética que hoje em dia nos submetem? Olha, eu no meu caso habituei-me a fazer escolhas. As escolhas do género, o tempo não é aquele que eu queria ter para trabalhar, é o que é este. Às vezes o fim de semana não existe, mas acima de tudo a selecionar. É o que eu mais posso dizer, que batalhas é que tu queres travar? E as batalhas vão variando. Por exemplo, agora é muito importante concorrer a um projeto. Ok, pronto, então fica todo o resto de lado e vamos nos dedicar o tempo todo que temos e rentabilizar. Nós aprendemos que o tempo é muito mais do que aquilo que nós achamos que temos. As 24 horas não mudam, mas nós rentabilizamos mais. O nosso cérebro, pelo menos o meu, e eu percebi claramente isso, adaptou-se ao facto de ter de trabalhar menos horas, mas ser mais eficaz. E o mais eficaz é atirar para aquilo que tem que ser, porque nós, quando temos muito tempo, e eu trabalhei muito tempo solteira e fiz ainda o doutoramento só casada, sem as preocupações e eu olho para trás e digo, eu não sei se produzia mais. Se calhar produzia com mais calma e mais devagar e se calhar melhor, pronto, ou pelo menos mais ponderado, mas os anos de carreira também nos dão segurança em nós próprios, nós já sabemos mais, podemos não conhecer muito bem um tema e ter que aprofundar, mas também já olhamos para as fontes com outra capacidade, já temos mais know-how, já acumulamos, já trabalhamos, já escrevemos, já temos prática de escrita que muitas vezes nos ajuda, já vamos à bibliografia com outra facilidade, já olhamos para os trabalhos dos colegas com outros olhos, portanto, esse conhecimento também é rentabilizado nesse sentido. Não sou eu, quando comecei a fazer doutoramento ou a acabar o doutoramento, a fazer os primeiros trabalhos a seguir ao doutoramento e ainda a palpar muito o terreno para perceber, será que... Duvidas menos de ti próprio, pelo menos eu tenho essa sensação, que duvido menos daquilo que faço. Posso fazer menos, mas duvido menos. Ok, pode não ser exatamente aquilo com que eu estava a contar, mas duvido menos. Portanto, tu mudas, não... Eu diria, cresces, vais amadurecendo, vais envelhecendo e ganhas uma outra segurança que te vai ajudando a compensar essa necessidade de produzir em barda e de te manteres à tona também nesse sentido. Mas eu também aí acho que não me devo queixar e descobres em ti próprio. Eu descobri uma capacidade de trabalho que não sabia que tinha e que vem do facto de ter que gerir 2 crianças pequenas com muitas atividades extracurriculares, pensando bem. E já agora, uma pergunta que também se calhar caberá fazer aqui, mesmo do ponto de vista da progressão da carreira e das perspectivas e da carga de trabalhos que cada um tem. O Mário disse logo no início que chegou a ficar só ele a cargo das crianças quando estavas desempregado, não é? E eu pergunto-me se acham que os fardos são diferentes, apesar de tu ter estado aquele período a tomar conta dos teus filhos, se os fardos para mães e pais na vida académica serão diferentes. Acham que são... Não sei. Sim, pronto. Eu posso
Lá está, eu acho que deve haver imensos casos, não deve ser tudo igual. Realmente também havia uma questão, que era nessa situação entre o doutoramento e ter conseguido o SEC, o contrato com que estou agora, os meus filhos também já estavam na creche. E isso, quando os filhos vão para a creche, ficamos ali com mais algum tempo do dia que não tínhamos antes durante os primeiros meses de vida deles, não é? E já agora ainda sobre a questão anterior, acho que é verdade, acho que talvez pela organização mental que é precisa para ter filhos, isso também depois transparece nas outras coisas. Ou seja, eu se calhar o que me acontecia antes é que eu me dava ao luxo, entre aspas, de me perder num assunto qualquer, faz de conta, uma coisa qualquer que eu estou a desenvolver e fica ali encravado num ponto, né? E se calhar antes pensava assim, pronto, agora vou aqui procurar, informar-me sobre isto, ler alguma coisa, o que seja e tal, e tentar resolver esta ponta solta. Se calhar agora não tenho tempo para isso, vou adapta-se, corta essa parte, diz mesmo, não sei, paciência, né? E andar para a frente, porque não há tempo. São decisões deste género. Eu não sei se o produto final é pior, talvez não seja, as coisas até ficam mais coesas às vezes. Não... É isso, adquire-se uma certa estaleca destas coisas, mas que eu acho que ainda estou assim meio perdido nisso. Também os teus filhos ainda são pequenos. Sim, quando estiverem a idade dos da Maria João já vai ser diferente, não é? Pois. Agora, relativamente à distribuição de tarefas, acho que depende muito dos casos. No meu caso, o que decidimos foi também que portanto, a minha mulher, como tem horários mais, pronto, de médico, que dependem muito de uns dias para os outros, não são assim tão certos, embora os dela até nem sejam nada... Ou seja, há situações de médicos que os horários são muito mais mutáveis do que os dela. Os dela até são mais ou menos previsíveis. Mas pronto, tirando isso... o que era melhor para nós era que, assim, no dia-a-dia, na maior parte dos dias da semana, sou eu que trato de ir levá-los à escola, de ir trazê-los, vou tratando das coisas em casa, não sei o quê, e tal. Mas depois também com o compromisso de que pode haver situações de picos de trabalho, etc., que se calhar precisa de outro apoio, e nós, no nosso caso, temos a sorte de poder contar com a ajuda dos avós, ou o que seja, para garantir isso. A tal rede que a João falou. Exatamente, e isso é muito importante para esses picos de trabalho. E há assim uma espécie de um... Pronto, as coisas vão se encaixando, não é? E vamos portanto, se há mais carga de um do que do outro, eu acho que deve depender dos casos. No meu caso até sou mais eu que garanto se calhar essas coisas do dia-a-dia, mas se calhar depois há outras coisas isto vai soar super machista agora, em que eu não me meto, mas eu não me meto, a culpa é da minha mulher, que é a roupa deles, por exemplo, porque eu escolho sempre mal, eu não tenho culpa. Mas pronto, ou seja, pronto, vai havendo uma distribuição de tarefas mais ou menos normal, de acordo com as nossas possibilidades e daquilo que também achamos que é melhor para os miúdos. Também não pode ser tudo o que é melhor para os miúdos, às vezes tem que ser o que é melhor para nós, porque o que é melhor para nós é melhor para os miúdos em última análise. Depende, é preciso ir avaliando, não é? E ir encaixando as coisas o melhor possível. Pronto, e fica ali uma situação mais ou menos equilibrada, que se consegue equilibrar, pronto, um equilíbrio desequilibrado, não é? Eu não sei se a experiência da Maria João, por ser mãe, ter tido a gravidez e tudo mais, se não terá, porque claro, os pais têm licença de paternidade e agora nem sei quanto tempo é que podem gozar, mas não sei se passar por uma gravidez e depois o parto e depois aquela recuperação, se é assim tão ligeiro, e as noites sem dormir, que isso serão partilhadas por ambos à partida, não é? Não sei se o impacto não é maior no trabalho académico também. Eu acho que eu não senti muito. Eu por acaso tive os rapazes numa fase muito boa da minha carreira académica, que foi a fase do pós-doc. Portanto,
havia a responsabilidade de trabalhar, mas como eu dizia, não havia a responsabilidade de fazer uma tese. Havia a responsabilidade, acima de tudo, de aprofundar um tema e de ter a possibilidade de andar à procura e de poder não encontrar, não é? Porque nós sabemos que quando fazemos uma tese temos obrigatoriamente que encontrar alguma coisa e que fazer e que produzir alguma coisa. Portanto, eu costumo dizer que os meus filhos tiveram, e tenho a certeza absoluta do que vos vou dizer, tiveram muita sorte de ter uma mãe bolseira, porque a disponibilidade era basicamente total e, claro, o trabalho fez-se bem e as coisas correram bem e eu nunca senti que tivesse ficado prejudicada por, no espaço de 8 anos, ter tido os 2 miúdos e das coisas terem avançado, bem pelo contrário. E, portanto, eu acho que nesse sentido, nem a parte de gravidez, nem de pós-parto, as coisas correram sempre bem. Claro, muitas noites sem dormir, mas isso não é só o pai e a mãe também. Mas eu continuo a achar que eles tiveram muita sorte, tiveram uma mãe muito presente. Ao contrário das outras mães, eu não tinha propriamente um horário para cumprir. Pois, na altura. E, portanto, as coisas nesse sentido, eu acho que fui Pois, mãe... se fosse um contrato, podia ser diferente. Muito diferente, diria eu, se fosse hoje em dia. E eu noto hoje em dia, não é? Que as coisas não são bem a mesma coisa, mas eles já são, de facto, muito mais crescidinhos e, portanto, não precisam tanto. Mas eu era a mãe que podia ir assistir às coisas a uma hora que não fazia muito sentido para as outras todas. Era a mãe que podia levar e trazer o resto dos miúdos e, portanto, eu era a mãe mais, não é? Era a mãe bolseira. O marido costuma dizer, as mães deviam ser todas bolseiras. É a sensação que ele tem, é que da possibilidade de podermos trabalhar, mas também estarmos muito presentes. Portanto, eu não acho nada que a minha carreira tenha prejudicado os miúdos. Podia ter essa sensação, e há mães que eu não duvido que tenham essa sensação de eu sou tão focada no trabalho que da casa, a família, os filhos é que saem prejudicados no meio disto tudo. Eu acho que, pelo contrário, eles até saíram beneficiados. Viva as mães bolseiras. E nem sequer, também não sentes que a tua carreira foi prejudicada, ao contrário, não é? Não, por acaso não. Espero manter esta sensação, que eu acho também a esta altura do campeonato dificilmente mudaria, mesmo que daqui para a frente as coisas não corram bem e eu mudo completamente e vá dar aulas para uma escola secundária, não olho para trás, pelo menos para já, não sei se preciso de mais tempo para me distanciar destes últimos anos, mas neste momento não mudaria absolutamente nada. Uhum. Mas ainda assim dizes viva as mães bolseiras. O teu marido disse isso, não é? Também. Mas também pode ser um bocado problemático, porque é mais uma vez aquela questão do fardo das mães acabarem por ser mais responsabilizadas pela educação dos filhos e pelo cuidado dos filhos mais pequenos, não? Por isso é que eu estava a perguntar, porque sim. Não é? Lá está, deve depender muito Depende dos casos, acho que sim. Porque eu não acho que o meu marido tenha sido um pai ausente. Não estou a dizer. Ou seja, no sentido, porque eu assumi, alguém ficou para trás, ou alguém ficou subalternizado. Não acho que tenha sido. Agora, eu é que de facto tinha uma possibilidade de ser mais presente, se calhar, do que as mães que são muito presentes também são, mas quer dizer, se calhar um bocadinho mais. Mas nesse sentido, nem acho que tenha havido um aproveitamento lá em casa só porque mas é porque tu não tens uma hora, portanto tu podes ir-te buscar, podes ir-te levar, podes ir tu. Não, eu tenho essa possibilidade, vou avançar com. Mas quantas vezes vou para fora, para os congressos, às vezes uma semana, e quem está em casa é quem tem que. E quando era bolseira fazia o mesmo, portanto. Sim, mas se calhar a questão que estás aqui a tocar em de ser bolseiro, enfim, há uma série de problemas em ser bolseiro. Tem a ver também com a forma como o contrato de investigador funciona aqui na Faculdade de Letras. Porque, sim, eu na altura era bolseira da FCT, não tinha vínculo nenhum ligado à faculdade. Pois é a questão do horário, não é? Pois. De termos um horário. Agora é muito diferente, agora a situação é muito diferente. O contrato. É a minha situação. É assim, pronto, também... preferiria não o ter, mas consegui-me adaptar a isso também com alguma facilidade, ou seja, já que tenho um horário, uso isso a meu favor, no sentido em que fecho o tasco, não é? E depois é para os filhos. E no fundo esse horário eu preferia não o ter, dar-me mais flexibilidade, até para esses picos, por exemplo, e coisas assim, mas por outro lado, é o que é, aceitei-o quando aceitei o contrato,
preferia não ter, lá está. Pronto, estamos a falar de um horário que implica trabalho presencial aqui na faculdade. Mais ou menos que é para, 7 horas que é para as por pessoas dia, que os estiverem a ouvir horas, pensarem eles nunca têm horário, o que é que isso quer dizer? Não, é trabalho presencial. Porque sim. muito do nosso trabalho pode ser feito a partir de casa, por exemplo. Não é? Isso. Sim, ou em arquivo. Pronto, e também nunca, arquivos. é isso, e nunca contei, ou seja, também acho que tenho um bocado de sorte com os chefes, digamos assim, nunca me dificultaram a vida com isso. Se eu precisasse de alguma coisa ou o que fosse, arranja-se uma maneira de encaixar as coisas para não me prejudicar também. Senti sempre essa abertura, nunca tive grandes dificuldades com isso. E por outro lado, tenho o dito horário, então já que o tenho, vou tentar encaixá-lo de uma maneira que seja vantajosa, e a minha maneira vantajosa foi: estou aqui a dar-lhe gás, chega ali às 5, 5 e meia, fecho o tasco e a partir daí sou pai, a minha segunda vida. Pronto. E é assim, e pronto, às vezes nos ditos picos de trabalho, porque isto não é um trabalho sempre igual, não é? Tem muitas variações, como todos aqui sabem. Não é possível fazer este horário direitinho das 9 às 5, mas pronto, depois de deitar os miúdos lá para as 10 horas, dou ali mais uma horita se for preciso, tentar resolver qualquer coisa, e o que não der, olha, peço imensa desculpa, tenho 2 filhos com 3 anos, vou ter que atrasar um mesito, isso, pá, peço desculpa, vai ter que esperar. Pronto, para já ainda não me chatearam muito com isso, as pessoas normalmente compreendem a situação e ajudam, eu sinto isso, que não... Mas se calhar também tenho sorte com as pessoas com quem trabalho, não sei. Pode não ser assim. E sim, era preferível. Lá está. Ainda assim, eu acho que o que era mesmo ideal para quem é pai ou mãe nesta nossa situação académica era ter a dita estabilidade profissional, ter a dita previsibilidade. Essas questões, pronto, também se podiam melhorar aqui e ali, mas acho que não é o mais importante ou não é o mais fundamental para ajudar ou não a situação dos pais. Mário e Maria João, já mesmo para avançar, para o final, eu tenho uma última pergunta, que é sobre que conselhos é que vocês deixariam a alguém que está no mundo académico e que quer começar a constituir família, quer ter filhos. Isto porque, e permitam-me resumir aquilo que vocês disseram, é que vocês mostraram que ter filhos é o caminho para a produtividade e para a eficiência académica. É verdade. Ou pelo menos para que o síndrome de impostor não tenha tempo de atuar. Olha, é um bocadinho como tudo na vida. Tu só mais tarde é que vais perceber se tomaste a decisão certa ou se não vais tomar, se é que vais chegar a perceber se é uma decisão certa ou se é uma decisão errada, ou se isso sequer é importante refletir. Havia, no meu caso, um desejo à partida. Portanto, eu acho que tem que haver uma premissa à partida. Eu quero ou eu não quero, e quero ser mãe com uma família, ou se quero ser mãe a solo. Eu acho que tem que haver, obviamente, uma decisão prévia. O facto de se estar num mundo académico, nós todos conhecemos, nós que estamos cá dentro, conhecemos muito bem a realidade. Sabemos os problemas, sabemos o que há, o que é que não há. Dificilmente alguém se mantém na carreira académica como nós nos mantemos há tantos anos, sem conhecer muito bem a realidade. Portanto, ninguém vem enganado. Se calhar os meus alunos querem começar o doutoramento, eu digo-lhes logo nem pensar, esqueçam, mudem de vida. Portanto, nós não estamos enganados. Se nós temos as duas coisas bem claras, queremos muito isto, mas também conhecemos a nossa realidade, aí não há ou vai ou não vai, ou dá ou não dá. Portanto, a única coisa que eu posso aconselhar ou sugerir é de facto pensar, mas se calhar não pensar muito e avançar e dar um salto de fé e ir em frente se esse for realmente o nosso desejo. Eu espero, e digo muitas vezes isto, que a nossa profissão, e neste caso a academia, não seja a razão pela qual não se cumpre um sonho que se tenha. De resto, há de correr
correr bem, então, porquê que não há de correr bem? Tem que correr bem, tem que correr bem. Mais ou menos traumatizados, os miúdos criam-se sempre, portanto não há problema. É mais difícil fazer uma tese ou criar um filho? Eu vou dizer uma coisa horrível, que é que qualquer um faz uma tese de doutoramento, certo? E qualquer mãe, à partida, consegue engendrar... A ideia é não os deixar traumatizados. Em termos quantitativos, o que é que há mais no mundo? Há mais teses ou mais filhos? Filhos. Pois. Então, ou seja, ter um filho não é nada de especial, estão a ver? Não, estou a brincar. Mas então o vosso conselho é... Não. Outro conselho, eu não sei se tenho propriamente Tenham filho. Tenham filho, exato. Não, eu não sei se tenho propriamente um conselho, acho que é isso. Se há uma vontade de base de constituir família ou de ter filhos, eu acho que isso vale mais do que qualquer questão profissional. É uma questão de opções de vida, não é? O que é que uma pessoa considera prioritário na sua vida? Depois é claro que há todas as questões materiais que constrangem, não é? Mas lá está, também acho que não há situações ideais para ter filhos. Todas as situações são más. Não há nenhuma situação particularmente boa, porque aquilo vai... Então no início aquilo vai descabelar-nos todos, não é? Vai-nos pôr assim todos... pronto, com muita coisa boa e também com muitas noites mal dormidas, coisas que se tem que aprender de novo, coisas que se tem que aprender, não é de novo, é reaprender, etc. Pronto, tudo isso, não é? Portanto, a única coisa que eu posso aconselhar é, se há esse desejo, se há essa vontade, que não seja por razões profissionais que não se leve avante, porque isso é, não sei, pelo menos para mim, isso vale mais. Mas acho que cada situação é uma situação. Acho que não dá para dar conselhos gerais nisto. É uma opção muito pessoal. E já agora, opções, planos B, se a Maria João tinha dito dar aulas no secundário, tu talvez dar aulas de música, não é? Quer dizer, acho que se calhar em qualquer circunstância, mesmo o vosso conselho, se eu posso resumir, é vão em frente, se o quiserem realmente. Mesmo assim, presumo que seja sempre com aquela ideia de saibam ter na vida em geral e na vida profissional em particular planos B, C, D para qualquer circunstância, não? Sim, acho que sim, mas também como é que é o Camões? A necessidade aguçou o engenho, não é? Pronto, é um bocado por aí, não é? Também as coisas quando acontecem é preciso e vamos atrás delas. Não sei. E que grande conselho, não é? Acima de tudo, manter um pensamento positivo. Eu tenho muita noção de as coisas podem correr mal, sim senhora, mas se calhar é boa ideia pensar que vão correr bem, mesmo que não seja muito óbvio o caminho e a ideia e o plano B ou C, ou até não ter plano nenhum, mas em ambos os lados, na vida académica e na vida pessoal e familiar, pensar, ok, as coisas podem correr bem, não vamos acreditar à partida que vão correr mal, manter o pensamento positivo e vai correr bem que nós vamos conseguir. E sobretudo, do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer, lutar para que, ou insistir para que haja mais estabilidade profissional, não é? Sim. Porque claramente Claro. Não é? É aquilo, isso era meio caminho andar. Sim. Ajudava um bocadinho. Maria João, Mário, muitíssimo obrigados por terem estado aqui connosco. Nada, foi um gosto. Nós é que agradecemos. Devemos ter outras oportunidades para falar aí sim de codicologia ou de temas de filosofia medieval e quem sabe virem aqui outra vez falar connosco. Sim. Sim. Muito obrigado por esta conversa que eu acho que foi inspiradora. No mínimo. Daqui a 9 meses voltamos a falar? Exato. Se calhar já sinto aqui algo.
Eu associei ao médico, mas pronto. Bem, em boa verdade, se calhar vocês ainda vão receber um prémio qualquer por estarem a incentivar a natalidade, não é? Quem sabe? Quem Se sabe? o governo não estivesse tão mal neste momento, ainda alimentaria alguma esperança. Agora, assim, acho que o timing foi o errado. Muito obrigada, então. Obrigada. Obrigada também aos que nos estiveram a ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Glosa ordinária.